Voltamos a falar da PEC dos precatórios, aprovada agora há pouco na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A nossa repórter Bárbara Baião acompanhou a votação e está agora com o relator da proposta, deputado Hugo Mota. Bárbara, mais uma vez, boa noite ao deputado. Nós vamos mesmo decidir aqui. É isso, Carol. Estou aqui do lado do relator da proposta, que abre caminho para o Novo Auxílio Brasil. Deputado, muito obrigada por receber a CNN. Eu começo perguntando, a gente agora há pouco viu a ministra da Articulação Política, Flávia Arruda, vir aqui pessoalmente reforçar apoio a todo mundo que votou favorável a essa proposta num dia de debandada da equipe econômica, justamente por uma inovação em relação a essa proposta. Um texto que foi construído a muitas mãos e eu queria justamente ouvir do senhor como foi esse processo de construção e qual a importância desse texto. Olha, um texto extremamente importante, um assunto delicado. Nós havíamos apresentado já uma primeira versão do relatório desde o dia 7 de outubro e esta semana nos foi trazida a necessidade de poder também incluirmos na PEC, além da questão do novo regramento dos precatórios, do avanço do parcelamento dos municípios, a inclusão dessa nova formulação que o governo quer dar ao seu programa social, ao Auxílio Brasil. Nós procuramos, nesse tempo exíguo, conversando com a própria equipe econômica, com membros do governo no Palácio, buscar um entendimento que pudéssemos ter o menor impacto possível sob o ponto de vista de não só sinalizarmos pela manutenção do arcabouço fiscal do Brasil, que é a importante lei do teto de gastos, bem como também institucionalizarmos e aprovarmos o reajuste desse Auxílio Brasil, que com a aprovação do nosso texto será de R$ 400 já a partir do próximo mês de dezembro. Então, procuramos, dentro desse equilíbrio, fazer essa construção. Para nossa alegria, o nosso texto vem sendo mantido aqui na comissão em sua integralidade e eu tenho, apesar de estar acompanhando todo esse momento turbulento, a responsabilidade de dizer que a Câmara dos Deputados tem uma preocupação com os mais humildes, tem uma preocupação com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e serão, a partir de dezembro, 17 milhões de famílias brasileiras atendidas com esse novo Auxílio Brasil. Além disso, nós vamos ter, dentro desse espaço fiscal, a previsão para a compra de vacinas, para outras medidas socioeconômicas que o governo deseja fazer e a gente possa, nesse momento de tanta dificuldade que o Brasil enfrenta, nesse pós-pandemia, que nós possamos ter a mão do governo chegando perto de quem mais precisa. Que é importante também dizer que quando a lei do teto de gastos foi votada aqui no Parlamento em 2016, não se sabia que ia se ter a pandemia. E esse espaço fiscal encontrado foi com a antecipação da revisão dessa meta para que a gente possa, nesse momento de dificuldade, encontrar a saída e seguir respeitando aquilo que é importante para o Brasil para manter a sua credibilidade, que é a lei do teto de gastos. Carol. Deputado, mais uma vez agradeço a sua participação aqui conosco. Minha pergunta vai no sentido da agenda do governo e que depende do Congresso. Em que medida a aprovação da PEC hoje, ela inviabiliza a agenda de reformas que é defendida pelo governo? É o fim dessa agenda? De maneira alguma, Carol, eu entendo justamente diferente dessa sua colocação. Por quê? O governo vem procurando, com a ajuda do Congresso, fazer as reformas necessárias para podermos diminuir, enxugar o tamanho da máquina pública, tornar mais eficiente os gastos públicos. Foi assim na reforma da Previdência, foi assim com várias medidas que o governo tomou, por exemplo, na Eletrobras, na autonomia do Banco Central, na aprovação que a Câmara fez dos Correios. Então, tudo isso mostra a preocupação com essa agenda que o governo tem. Agora, não dá para se negar que nós temos famílias em situação de extrema necessidade nesse momento, com a inflação que já corroeu os programas sociais que estão com os valores desajustados desde o ano de 2018 e o Congresso decidiu politicamente que é necessário fazermos esse reajuste, darmos ao governo a condição de dar esse reajuste, porque ele é muito importante, já que essas pessoas que estão nessa situação precisam bastante desse auxílio para poderem ter dignidade e sustentar as suas famílias. Deputado Thaís Arbex, nossa analista em Brasília, também tem uma pergunta para o senhor. Thaís.
Deputado, boa noite. A Bárbara começou a entrevista falando que esse texto foi construído a muitas mãos. A gente sabe que teve a participação da ala política do governo, não só a participação de vocês, congressistas. A gente também tem a informação de que esse texto passou, de certa forma, pelo Ministério da Economia. Só que horas depois, a gente viu o pedido de demissão de duas pessoas bastante importantes ali na estrutura do Ministério. Quero que o senhor nos diga, de fato, o Ministério da Economia referendou essa mudança? Como foi esse processo, deputado? Olha, Thaís, a sua pergunta ela é muito esclarecedora, porque é importante dizer que alguns desses membros que pediram demissão agora no início da noite do governo estavam hoje pela manhã discutindo o texto conosco. Então ninguém foi pego de surpresa. Isso foi discutido até porque nós que estamos aqui no parlamento, e eu principalmente, prezo muito pelo diálogo, e eu jamais iria trazer, Bárbara, Carol, Thaís, você que me assiste, nenhuma mudança à nossa Constituição, com o impacto que essa mudança tem, sem dialogar com os governos e com os atores principais nesse processo. É uma medida extremamente sensível. Nós temos que, nesse momento, termos ainda mais cuidados. Tanto é que nos últimos dias eu procurei até me resguardar um pouco, porque qualquer declaração poderia contaminar o debate. E buscamos, esgarçando o diálogo, buscando essa harmonia entre os poderes, encontrar essa saída. Os impactos, eles seriam, com certeza, sentidos pelo mercado. Se nós estivéssemos aqui desrespeitando a lei do teto de gastos, furando o teto, como muito foi se especulado, porque ontem ficou dizendo, vão furar em 30 bi, vão furar em 50, vão furar em 40, e nós aparecemos hoje com uma solução que continua a respeitar o teto de gastos, sinaliza positivamente para a política fiscal, mas diz de maneira muito clara que o Brasil tem uma prioridade antes de qualquer outra, que é a sua prioridade social. Então essa discussão foi feita, foi extremamente, como eu disse aqui, esgarçada sob o ponto de vista de possibilidades para que pudéssemos construir esse texto. Então ninguém pode dizer que não participou, que não sabia. Isso foi amplamente discutido com a equipe econômica, com a equipe política do governo, e nós tomamos essa decisão juntos e estamos aqui aprovando o texto que entendemos ser melhor para o país. Aí o Junqueira, sua pergunta, por favor, nosso analista. Deputado, boa noite. Se a equipe econômica participou da construção do texto que o senhor relatou, por que, na sua avaliação, esses 4 integrantes importantes aí da equipe econômica pediram exoneração hoje no fim da tarde? Olha, na minha avaliação, Caio, eu não acho que a PEC em si tenha sido o motivo principal. Talvez a relação já viesse desgastada de algum tempo. Nós sabemos, e não é segredo para ninguém, as turbulências que a equipe econômica tem enfrentado, principalmente nos últimos dias, com especulações de todos os tipos, e isso nós sabemos que afeta a convivência interna ali desses técnicos do governo. Agora, não pode, nesse momento, para se aumentar ainda mais a instabilidade, querer culpar essa PEC como a causa do pedido de demissão. Ninguém pede demissão por causa de uma PEC como essa. Alguma coisa a mais motivou esse pedido dessa equipe econômica do governo. Mas eu quero lhe dizer, com muita franqueza, que nós sabemos que essas decisões elas vêm impactar sobre a questão de especulação, mas eu estou com a minha consciência tranquila e sei que o Brasil vai atravessar esse momento de dificuldade. Se você pega a inflação no mundo, ela está descontrolada em todos os lugares. A pandemia afetou, de alguma forma, todos os países. O nosso país, que tem mais dificuldade, que tem pessoas em maior situação de pobreza, em maior situação de necessidades, é um país que tende a sofrer mais as consequências dessa pandemia. Então não adianta nós aqui querermos estar achando que a necessidade dessas 17 milhões de famílias não vão ser sentidas pelo Congresso. Nós somos a casa do povo brasileiro. Estar aqui escutando essa demanda é dizendo ao povo que nós não estamos nos distanciando dessas pautas que são tão necessárias para o país. Então estamos aqui dizendo que se o governo precisar gastar um pouco mais para amparar essas pessoas que precisam, o Congresso concorda com essa política, mas sem fazer a política da irresponsabilidade fiscal. Por isso que é tão difícil encontrar esse caminho de equilíbrio, esse caminho do meio,
que foi isso que nós buscamos, dentro do nosso texto, fazer. E nós dialogamos, é importante que todos saibam, não só com o presidente Arthur, mas com o presidente Rodrigo Pacheco, com os senadores, para que essa proposta não seja uma proposta do deputado Hugo ou só da comissão que está aqui na Câmara agora discutindo o texto, mas que seja uma proposta do Congresso Nacional que entende que nesse momento é preciso olhar com mais carinho para as pessoas que mais precisam. Fernando Nakagawa, nosso analista de economia. Obrigado, Carol. Relator, o mundo econômico reagiu da maneira que a gente viu hoje, de maneira muito negativa. O que eles não estão entendendo deste texto que o senhor costurou? Porque a sensação que eu ouvi hoje o teto de gastos era para controlar gastos públicos. E este teto de gastos que está no relatório do senhor permite aumentar os gastos públicos, exatamente o contrário do objetivo original. O que o mercado não está entendendo? O que o mercado não está entendendo é aquilo que ele não quer entender, Fernando. O mercado ele é muito parcial na análise que faz e nós sabemos que muitos ganham também com essa especulação para baixo. O que nós estamos fazendo é a antecipação de um teto de gastos que seria revisto em 2026, que por causa da pandemia foi necessário se antecipar. Ou nós estamos vivendo um momento previsível, sem estabilidade, e o Congresso está aqui antecipando meramente por capricho, ou por vaidade, ou por prazer, essa análise do teto de gastos. Nós estamos antecipando porque é necessário. Nós estamos antecipando para dizer que queremos continuar cumprindo a lei do teto de gastos, mas precisamos encontrar o espaço fiscal para cuidar dessas pessoas que mais precisam. É isso que estamos fazendo. À luz do dia, de forma transparente, de forma defensável, porque eu até entendo o mercado não concordar com a medida, como também não concordaria com furar o teto. Mas o que é que eu vou dizer a 17 milhões de famílias que precisam nesse momento do apoio do governo? Nós vamos continuar ou ignorar isso para se cumprir a lei de teto de gastos para dar uma satisfação meramente ao mercado? Não. Eu acho que tem que se dar satisfação ao mercado, mas tem que se ter prioridades. E é isso que a política faz. É uma decisão política que está sendo tomada. Vai ter consequências? Poderá ser que temos. Agora, nós não podemos deixar de ter responsabilidade e de ter, acima de tudo, firmeza quando se precisa decidir. E eu estou aqui para dizer, com muita clareza, que o nosso relatório, que o nosso trabalho foi no sentido de manter a preocupação fiscal, sim, mas sem esquecer de quem mais precisa. Para a gente encerrar, Bárbara, sua pergunta também ao deputado, por favor. Deputado, para encerrar, vou pegar esse gancho que o Naka deixou no estúdio. Alguns técnicos do governo também criticaram a votação desse texto porque viam ali que essa solução abre mais espaço para o governo avançar sobre o orçamento na questão das emendas parlamentares. Como é que o senhor responde a isso? E também, se puder rapidamente também decidir, falar um pouco sobre essas suas tratativas com o Senado, já que é uma casa onde o governo tem tido maior dificuldade na articulação, como é que está a costura para a votação desse texto? Olha, o primeiro ponto é sobre as críticas ao que nós fizemos, ao que nós buscamos fazer, inclusive por membros do governo. Como eu disse aqui, era natural que elas viessem a surgir. Por quê? Porque na hora em que nós abrimos esse espaço para se fazer esse novo Auxílio Brasil, para se comprar vacina, para poder encontrar um espaço que antes não se enxergava, é muito mais conservador, muito mais simples para quem analisa as contas públicas fazer essa análise. Nós que estamos aqui no parlamento, nós não podemos fazer só com esse olhar. Até talvez seria mais fácil fazer. Mas nós não estamos aqui para fazer o que é mais fácil. Nós estamos aqui para fazer o que é necessário. Com críticas ou não, o Congresso decidiu politicamente que é preciso encontrar um espaço fiscal para que o auxílio seja reajustado, para que essas pessoas sejam priorizadas, para que se precise e vai precisar comprar vacina, se tenha recurso para isso. Então são decisões como essa que a política aqui tem que tomar. E essas críticas, elas em nenhum momento elas poderão nortear ou fazer com que o Congresso abra mão das suas prerrogativas. E é isso que nós estamos fazendo. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos
com essas medidas, fazer com que a nossa população atravesse esse momento difícil com uma condição melhor, com mais segurança, com mais conforto, para enfrentar esse momento de tanta dificuldade que o Brasil está passando. Com relação às tratativas com o Senado, nós fizemos questão de ir ao Senado não só para garantir que o Senado analisará a matéria, porque nós sabemos, como você disse, Bárbara, que o Senado tem, nos últimos dias, sinalizado em algumas matérias um ritmo mais lento nessa análise. Mas o presidente Rodrigo Pacheco foi simpático à ideia, nos recebeu muito bem, já deu declarações hoje e nos garantiu não só a análise, mas garantiu a prioridade na pauta, que essa matéria será nos próximos dias a pauta principal também do Senado Federal, até porque a operacionalização, não só sob o ponto de vista do pagamento desse auxílio para dezembro, mas também da formulação e da elaboração do orçamento de 2022, necessitam também que a matéria seja analisada de forma mais célere. Então, estamos plenamente confiantes de que a Câmara dos Deputados, aprovando na próxima semana o que estamos aprovando hoje aqui na comissão, o Senado deverá, nos próximos dias, também cumprir o seu papel de aprovar a PEC dos precatórios, a PEC que vai também possibilitar esse novo auxílio às pessoas mais carentes.